a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Lembre-se, o Senhor tem nos dado um estudo novo todos os dias. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nós estamos estudando uma série sobre exemplos deixados na palavra de Deus sobre oração. Vamos ver uma linda oração logo após a vinheta. A oração que nós vamos ver nesse estudo é a oração modelo. Foi a oração ensinada pelo nosso próprio Mestre Jesus. Vamos ver o tema? Oração de Jesus, Pai Nosso. Nosso texto base está em Mateus capítulo 6, versos 5 a 14. Essa oração modelo que foi ensinada pelo próprio Jesus foi durante o sermão lá do monte, mas ele teve um propósito, tanto para nos mostrar um propósito espiritual como um propósito material. Foi uma oração que Jesus nos deixou muitas lições. E Jesus começa justamente com uma advertência. A primeira advertência, que nós não podemos ser hipócritas. Você sabe por quê? Você sabe o que é que os hipócritas faziam? Eles mostravam ser quem eles não eram. Mateus 6:5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, vocês oram, mas não seja hipócrita. E Jesus, quando ele está falando isso para não ser hipócrita, sobre o jeito que ora, ele cita o profeta Isaías. Ele mostra que o hipócrita tem o seu coração longe de Deus. Mateus 15, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Possivelmente, Jesus estava fazendo essa menção aos fariseus, porque os fariseus faziam oração para chamar a atenção dos outros. Ele fazia oração, mas o coração dele não estava em Deus, não. Ao contrário, a motivação da oração deles era errada. Eles oravam para serem vistos, para serem admirados. Lucas 18:11. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. E a gente vê que ele fala assim, olha, e o fariseu já teve a sua recompensa. Ou seja, quando o fariseu estava lá orando, de pé, chamando a atenção para ele mesmo, ele estava tendo reconhecimento. As pessoas falavam que ele orava, que ele sabia orar. Ele estava recebendo elogio, ele estava recebendo aplauso, ele estava recebendo admiração, ele já estava sendo recompensado. E a oração não é para isso. A oração é para todos nós fazermos, pois é o momento de falarmos com Deus. E como é gostoso falarmos com Deus. Mateus 6:6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que forma de oração íntima com Deus. Olha que momento separado que você tem com teu Deus. Quando você entra, você fecha a porta do teu quarto e você vai ter o teu momento com Deus. É um momento que a gente está diante de Deus como nós somos. E é importante isso. Quando Jesus fala, mas tu, ou seja, todos devemos orar. Todos nós temos esse acesso a Deus. O mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. E olha, ele abriu a porta para que pudéssemos ter esse acesso a Deus. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe aquele sangue que ele verteu na cruz do Calvário? É através dele que
que nós temos ousadia, que nós temos liberdade, que nós temos acesso a Deus. E Paulo em Efésios 3:12 fala assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Em plena confiança, é pela fé que nós adentramos diante de Deus. Quando Jesus fala assim, entra no teu aposento, é na intimidade, é assim do jeito que você é, fala com teu Deus, porque existem vários tipos de orações, assim como existem vários lugares aonde oramos. Nenhum lugar é proibido por Jesus, não era isso que Jesus estava falando, mas Jesus estava falando assim, tenha intimidade com o teu Deus. E aí Jesus nos alerta que aí nós vamos orar a quem? Orar a Deus. Quem é o foco da tua oração? Porque Jesus está nos ensinando que o foco da nossa oração é o Pai Celestial, é Pai Nosso que estás nos céus. Qual é a motivação da tua oração? Lembra que Jesus falou? Não seja como os hipócritas, porque Jesus conhece as tuas necessidades. Jesus sabe que você tem motivação até de pedir uma cura, de pedir libertação, de pedir proteção. E é isso que Jesus fala. Qual é a motivação da tua oração? Salmo 139:4, o salmista fala assim: porquanto a palavra ainda não chegou à minha boca, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Deus sabe da tua necessidade, mas a oração é justamente uma conversa, é um diálogo com Deus, onde Deus quer ouvir o que você está precisando. Segundo Crônicas 16:9, fala assim, olha, afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Olha a recompensa, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Olha que tremendo! O teu coração tem sido plenamente do Senhor ou você tem governado o teu coração? Jesus, ele faz outra advertência. A primeira, não seja como os hipócritas, e a segunda, não use vãs repetições. Vamos ver Mateus 6:7 para a gente entender? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vãs repetições era costume dos cultos aonde os gentios participavam, de cultos pagãos. E eles participavam e faziam segundo o ritual daqueles cultos. E Jesus fala, vocês não precisam. Deus conhece o teu coração. Você pode falar das tuas necessidades. Você pode compartilhar as tuas necessidades com Deus. Esta oração de você falar com Deus, este secreto teu com Deus. E Jesus nos mostra que não devemos ser como os hipócritas e nem ser repetitivo com vãs repetições. Sabe por quê? Vamos ver Mateus 6:8. Ele mesmo explicando, hein? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus conhece todas as coisas, presente em todos os lugares como onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas, e onipotente, porque é aquele que tem todo o poder. Ele é soberano, ele te conhece, ele manda você aquietar o teu coração e confiar. Salmo 38:9, Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Olha o que o salmista está falando. Deus te conhece, Deus sabe a tua estrutura. Agora você tem que aquietar o teu coração. Mateus 6:32, ainda Jesus fala assim, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Sabe o que é tudo isso? É de ficar falando, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. O Senhor sabe que você precisa pagar o teu aluguel. O Senhor sabe que você precisa de alimento. O Senhor sabe que você precisa de vestes. Lembra como Ele cuidou do povo de Israel lá no deserto? Durante 40 anos. A Bíblia fala que as roupas deles não envelheceram. Deus mandava alimento, Deus mandava o maná. Enquanto eles estiveram no deserto, Deus supriu todas as necessidades. E a Bíblia fala
que o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, que olha para as suas necessidades e fala para você, aquieta, e é o Deus eterno, é o nosso Deus. E aí Jesus começa a ensinar como devemos orar. Primeiro, reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo a soberania de Deus, Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos parar na palavra Pai. Que forma linda que o Filho se dirige carinhosamente a Deus, o chamando de Pai. Isaías 63:16 diz assim, contudo, tu és o nosso Abba, Pai. Ele está falando, tu és o nosso paizinho. Oh, tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse, Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahvé, és o nosso Abba Pai, e desde a antiguidade é reconhecido entre nós, e teu nome é nosso Redentor. E a gente lembra de Jó quando fala, o nosso Redentor vive. Por isso que nós podemos nos aproximar a Deus, chamá-lo de Pai. Mas é interessante que no Salmo 103, 13 e 14, o salmista fala, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O Senhor se compadece de nós, é como um pai. Mas a um pai nós devemos honrar. A honra é devida ao pai. Hoje a gente vê que a sociedade, ela tirou essa questão de honra do filho ao pai. Hoje o filho trata o pai como se fosse qualquer um. E aí nós, como filhos de Deus, queremos fazer a mesma coisa com o nosso Deus. Mas Deus é um pai e Ele exige honra. Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Por isso que a gente volta lá no Salmo, quando o salmista fala no Salmo 103, 13 e 14, o Senhor se compadece daqueles que o temem. E aí a gente vê, quando Malaquias fala, o próprio Senhor falando através de Malaquias, onde está o meu temor? Então nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos temer a Deus. 1 Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos aqui nesta terra, por isso que eu não posso ser contaminado com esse mundo e tratar o meu Pai Celestial com desdém, com desonra, como se eu estivesse falando com qualquer um. Ele é o Pai Nosso e Ele é santo. Pai Nosso, quando Jesus fala em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí tem uma pegadinha, né? Você crê no nome dele? Você chama ele de pai, você trata ele com honra, você trata ele com temor, você faz parte da família de Deus, porque João 1:12, a todos quantos o receberam. A estes que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A estes que o receberam, creem no nome dele. E quando Jesus ele fala Pai Nosso, então eu faço parte da família de Deus que estás nos céus. Eu reconheço que Ele é divino, que Ele é eterno, que o trono dele está nos céus. E aí Jesus fala, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Deus é santo e eu devo adorar a Ele, eu devo honrar a Ele, eu devo temer a Ele, eu devo reconhecer a santidade dEle. 1 Pedro 3:15, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Olha como é importante. Quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou santificando ao Senhor em meu coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos
contextualizar. Que esperança que está em você? Será que você está confiando no que Deus tem falado para você? Será que você está esperando a promessa se cumprir, principalmente a promessa do arrebatamento? Jesus, ele mostra que a vinda dele vai acontecer. Aí também ele nos mostra que a vinda do reino dele já é aqui no tempo presente e também no tempo futuro. No tempo presente a gente vê que é o ontem, o hoje. E no tempo futuro é aquele reino pleno, que aí é quando nós vamos estar convivendo com o nosso mestre e reconhecendo o domínio de Deus. Mateus 6:10 é justamente quando Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É chegado o teu reino, é tempo presente. Mateus 4:17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que aí a gente vê: venha o teu reino. Eu estou falando, seja Senhor na minha vida, porque é o teu reino, onde tu és rei. Seja Senhor na minha vida, que a tua vontade seja feita. Eu estou reconhecendo que eu tenho que estar submisso ao meu Pai. Eu tenho que estar numa submissão sincera à vontade de Deus, mostrando a minha dependência a Deus, porque lá no céu os anjos são dependentes de Deus. Os anjos estão submissos a Deus. Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E Jesus menciona no próximo versículo: a provisão, ela vem. E ela vem porque Deus é provedor, tanto provisão material como provisão espiritual. Deus é o Deus que supre. Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Falando de provisão. O pão nosso, ele pode estar simbolizando ao meu pão alimento, meu pão comida, mas também está falando do meu pão espiritual. Mateus 4:4, Jesus disse a Satanás, Jesus, porém, lhe afirmou-lhe, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor deixou a palavra para nos alimentarmos. E Deus mostra que Ele é provedor. Não tenha o teu coração nas coisas aqui desta terra, mas peça para o Senhor ser teu Senhor, porque Ele é o Senhor que garante a provisão. Nós temos também que entender que Jesus, no versículo 12, ele fala que nós temos que ter disposição para perdoar as pessoas e disposição para receber o perdão de Deus por nós. Mateus 6:12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas espirituais. É Jesus que morreu na cruz, é somente Jesus que perdoa os nossos pecados. É por Jesus que recebemos o perdão dos nossos pecados. E ele fala que quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, ele perdoa. E é lindo a gente entender. Existe o sentimento de culpa que nos faz estar aprisionado a um sentimento de não receber o perdão de Deus. Mas quando nos arrependemos, pode ter certeza que o Senhor nos perdoa. Mas e aí? Eu estou tendo disposição, eu estou tendo condições e perdoando o pecado daquelas pessoas que erram contra mim? Lucas 11:4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos os que erram contra nós. Ah, como é bom nós vivermos na presença do Senhor, porque o Espírito Santo, ele fala para nós, quando nós estamos precisando fazer alguma coisa, o Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele aponta as nossas falhas, e aí a gente vê: perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa, mas eu também, por ter recebido o perdão do Senhor, eu preciso perdoar o outro, e quando eu não perdoo o outro, e daí? Aí será que o Senhor está perdoando os meus pecados? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E Mateus 6,14, Jesus fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É ação e reação. Ação eu perdoo, como reação o Senhor me perdoa. E aí Jesus fala em Mateus 6,13, eu preciso pedir ao Senhor a proteção de Deus contra as astutas ciladas do diabo, contra a tentação, contra as ações do maligno. Mateus 6,13, verso A. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe pecar. A tentação, ela é um convite a pecarmos. Por isso que nós temos que estar com o nosso olhar ao Senhor. Por isso que nós temos que estar atentos. E olha, nós precisamos reconhecer. E nós precisamos nos desprender das coisas daqui desta terra, reconhecendo que o Senhor, Ele quer uma adoração verdadeira. Ele quer receber a glória. Ele quer receber tributo, que é Mateus 6,13, a parte B. Porque teu é o reino, reconhecimento que Ele é rei, e o poder e a glória para sempre. Amém. É o tributo a Deus. Será que nós estamos tributando a Deus? Ou será que nós estamos levando a nossa vida do jeito que a gente quer? Mas aí eu vou repetir a oração do Pai Nosso, mas eu preciso viver a oração do Pai Nosso. É uma oração ensinada pelo próprio Mestre. Davi, ele reconhece e ele dá tributo a Deus. Vamos aprender com Davi. 1 Crônicas 29, 11. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. Que tremendo reconhecimento de Davi, o tributo que Davi faz a Deus. Nós vamos concluir. A oração do Pai Nosso, ela realmente nos dá muitas lições. Começando com o que Jesus procura na minha oração, que é a sinceridade do meu coração, a disponibilidade que eu tenho em obedecer a Ele, porque não adianta eu falar a oração do Pai Nosso e não querer obedecer o que Ele fala para mim. A disponibilidade dele ser a prioridade na minha vida, de eu ser dependente dele, assim como Jesus quer ver a minha confiança, reconhecendo que Ele é soberano. A oração do Pai Nosso, assim como a oração, é a forma, é a maneira aonde nós temos o nosso momento de intimidade com Deus. Mateus 6,33, Jesus fala assim: nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vou concluir com esse versículo. O que você tem buscado primeiro? O que tem sido prioridade na tua vida? A quem você está tributando a glória? Que você possa aprender e que você possa se disponibilizar na presença de Deus e que você possa receber o favor do Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a oração de Jabes, sobre a oração de Daniel, a oração de Neemias, a oração de Esdras, e que você possa aprender que oração, a necessidade que nós temos, nós levamos ao Senhor para falarmos com Ele, porque Ele nos ouve. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.